Então, dando início a mais um colóquio, né, do ciclo de colóquios Ensino de Línguas e Violência. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso colóquio de hoje. Estou muito feliz com a presença das pessoas que vão apresentar aqui hoje, que é a professora Aparecida e o professor Antônio, o Tony, né, do PPGE-UFCAT, Tony para os íntimos. A gente não faz assim, a gente não tem preparado, a gente quem, né? Tudo começou comigo e com o professor Valdir Barzotto, né? Eu sou a professora Viviane Bengezen, da UFCAT, e o professor Valdir Heitor Barzotto, da USP. Nós começamos a organizar esse grupo, né, para debater. Começou assim, com um desejo de delinear esse objeto, né, para os estudos da linguagem, que é a relação entre ensino de línguas e violência. Então, cada colóquio aqui, cada sexta-feira, conta assim, com contribuições de pesquisadores de várias partes do Brasil e do mundo. Então, teve pesquisador da Colômbia, teve da Argentina, do Peru, dos Estados Unidos, e é tudo para fomentar o debate, né? É algo em construção e a gente pretende compilar tudo isso, organizar um livro, né? Onde cada capítulo vai ser, né, composto por uma apresentação daqui. Então, já estendo o convite para a Aparecida e para o Tony, né? Se aceitarem o nosso convite de publicar, aí é só enviar o texto, né? A gente pretende, ainda esse ano, organizar, né, o trabalho e mandar para alguma editora, né? Então, a gente não faz uma apresentação prévia e formal, não pega aquela biografia do Lattes, né? A gente deixa a cargo de cada pessoa fazer a sua apresentação. E depois a gente está fazendo isso aqui, que nem hoje é no dia 4 de junho, mas aí depois a gente carrega o vídeo lá para o canal do PPGE no YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso ao que está sendo debatido aqui. Então, hoje nós vamos começar com a professora Aparecida e depois a gente abre para perguntas, comentários, abre para o debate, e aí depois a gente vai passar para o Tony. Então, a palavra é sua, professora Aparecida. Muita gratidão, muita alegria de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Viviane, para mim é um prazer, né? Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, possibilidade de estar aqui com vocês. Eu já estive aqui em pelo menos uns 2 outros, né? Com vocês nesse mesmo, nas sextas-feiras anteriores. E então agradeço você, o professor Valdir Barzotto, pela possibilidade. E também será um prazer escutar, né? E o professor Antônio após também. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou querer, eu acho que passar os slides, então eu acho que eu já começo a passar os slides, né? Já entrar com os slides agora, vamos ver se funciona, porque daí depois, antes de começar, vamos ver se já entra aí, se vocês já conseguem ver. Sim, estamos Já? vendo. Uhum. Tá bom, ótimo. Está num tamanho bom para todo mundo? Tá tudo bem? Tá ótimo, tá grande. Então tá bom, excelente, maravilha. Então eu vou contar um pouco, né, o porquê que quando a Viviane me convidou para falar sobre a questão de violências, né, e por que eu resolvi falar sobre a questão de ensino de língua inglesa e microagressões raciais / racistas, né? Pensei, o ano passado eu fui convidada para trabalhar com um grupo de professores de língua inglesa e me pediram que falasse um pouco sobre as questões de microagressões raciais. E eu já, por conta de utilizar a questão da teoria racial crítica dentro das minhas pesquisas, já tinha olhado e visto sobre essa questão de microagressões raciais.
e estudei um pouco, porque era algo que eu já tinha, né, interesse, para trabalhar com aquele grupo. E daí, eu não fui, quando fui trabalhar com o grupo, fui mais fazendo reflexões mesmo de que eles entendiam sobre a questão de microagressões raciais, racistas, e como é que isso teria a ver, ou impacto, ou como é que se relacionava com a questão de língua inglesa. E daí eles foram trazendo várias questões de como é que isso se relacionava com a questão de língua inglesa. Então, o que eu vou trazer hoje dessas reflexões, eu fiz para esse grupo, né? Quando a Viviane me chamou, eu fiquei pensando o que eu posso levar, né? E daí eu fiz um trabalho com os meus alunos da graduação, em duas disciplinas que eu ministrei no ano de 2021, mas que na realidade acabou faz 3 semanas atrás, né? No ano de 2020, mas o que eu trabalhei com eles foi agora 2021, porque o ano acadêmico 2020 acabou agora, né? Então, é um pouco do resultado do que eu fiz com os meus alunos da graduação, na disciplina de prática de língua inglesa que eu trabalho, e na disciplina que nós temos disciplinas flexibilizadas aqui, e eu trabalhei com a disciplina de flexibilizada, que era língua inglesa e tecnologias. Então, foi dentro dessas duas disciplinas o resultado que eu trago aqui, né? Então, para mim vai ser um prazer, e agradeço as pessoas que estão aqui, que fazem parte do seu grupo também, e que estão aqui para a gente poder conversar um pouco depois sobre isso, né? Então, foi partindo daí que vem essas minhas reflexões aqui. Deixa eu só relembrar, Viviane, eu tenho 20 minutos, é isso, né? 20 a 30 minutos. Isso. É 20 ou 30? Só para que eu marco aqui também já... A princípio 20, mas não 20, tem ótimo. Então, problema tá bom. se você passar. 20 minutos, tá bom. 20 minutos. Então, essas questões aqui, que são as questões que ancoram as minhas reflexões, eu só vou mencionar, não vou discutir, porque depois eu gostaria de estar focando mais nos resultados que eu tive, né? Então, as reflexões que eu vou fazer estão ancoradas na questão da linguística aplicada crítica, e quanto que a linguística aplicada crítica reconhece e vê a questão de raça como importante para ser inseridas nas questões de refletir sobre ensino e aprendizagem de línguas, né? E daí eu trago aqui uma das primeiras pessoas que trouxe essas reflexões para dentro da linguística aplicada crítica, que é o professor Pennycook, depois a professora Kubota, né? Então, são baseados nessas reflexões que eu entendo a importância de inserir as questões de raça dentro da linguística aplicada crítica. Também menciono e trago algumas questões aqui sobre a questão da linguística, da educação linguística crítica também, que eu me vejo dentro dessa perspectiva, né? E também pensando... Deixa eu voltar aqui. E também trazendo um pouco da questão da teoria racial crítica. Por quê? Porque a teoria racial crítica, ela vê a questão de raça como central dentro das reflexões que a gente possa pensar no campo educacional, né? E eu compactuo com as reflexões da teoria racial crítica, de ver e entender que, considerando que nós estamos no contexto brasileiro, que 56% da população brasileira é negra, pensar e trazer a questão de racial como central é fundamental para que a gente pense uma sociedade mais equitativa. E daí, entre esses 5 princípios que a teoria racial crítica traz como relevante e importante, entra a questão da interseccionalidade, entra a questão de refletir e pensar sobre as questões de neutralidade, da meritocracia, a questão de não ver cor, né? Como se isso não fosse uma questão importante. O compromisso com a justiça social, entender que pensar a questão de raça dentro de uma perspectiva interdisciplinar, porque a gente precisa estar trazendo reflexões da sociologia, dos estudos da mulher, dos estudos étnicos, de história, da psicologia. Então, a gente precisa estar trazendo essas reflexões para que nós possamos pensar a importância de refletir sobre as questões de raça. E também a centralidade do conhecimento experiencial, que vai desde
as questões de narrativas, de contar histórias, contranarrativas, né? Para entender como é que essas questões se dão dentro do campo educacional. E daí entra as questões dos estudos linguísticos também. E daí eu tenho trabalhado com a questão do letramento racial crítico, e que eu vejo que essas reflexões elas entram dentro da questão do letramento racial crítico também. E daí, pensando, uma vez que eu trouxe como título a questão de microagressões raciais, eu gostaria de refletir um pouco sobre o que significa microagressões raciais. Como é que a gente pode entender a questão das microagressões raciais e como é que as microagressões raciais colaborariam e possibilitariam que a gente pudesse entender a importância de fazer essas reflexões para a formação de professores e, consequentemente, pensar a educação linguística e também ensino/aprendizagem de línguas adicionais, e no caso aqui, língua inglesa, né? Então, eu trago uma das primeiras pessoas que trouxe esse conceito, que é o Chester Pierce, e ele coloca o seguinte, que microagressões raciais são ataques raciais à dignidade negra e à esperança negra, são incessantes e cumulativos. Qualquer um pode ser grosseiro. Na verdade, o principal veículo do racismo neste país é ofensivo aos negros por brancos, nesse tipo de interminável caminho. Essas ofensas são microagressões. Quase todas interações raciais entre pessoas negras e brancas são caracterizadas por rebatidas de pessoas brancas. Feitas de forma automática, pré-consciente ou uma forma inconsciente. Essas mini desastres se acumulam. É a soma total de múltiplas microagressões de pessoas brancas para pessoas negras que tem um efeito generalizado para a estabilidade e a paz deste mundo, né? E daí entram todas as questões que ocorrem em decorrência, né, dessas microagressões. E aí, estudiosos da teoria racial crítica, como Solorzano e Yosso, eles também utilizam as questões de microagressões raciais. E eles trazem as questões de microagressões raciais em espaços acadêmicos e sociais e têm consequências reais. O mais óbvio deles é o clima racial depreciativo resultante de estudantes que lutam contra sentimentos de dúvida e frustração, bem como de isolamento. Isso significa que estudantes negros e negras, nos campos estudados, devem se esforçar para manter uma boa posição acadêmica enquanto negociam os conflitos decorrentes de percepções depreciativas deles e de seu grupo de origem. Além disso, eles devem navegar por uma imensidão de estereótipos raciais pejorativos que alimentam a criação e a perpetuação de microagressões raciais. E aqui eu trouxe isso pensando o ambiente acadêmico, que vai ser dentro desse ambiente que eu vou falar, porque foi a geração desses dados que eu vou trazer aqui, foram a partir das minhas disciplinas feministas, né? Então, as microagressões são pequenos atos que não são suficientemente graves para gerar um processo judicial, mas que, de qualquer forma, comunicam indiferença, desprezo e ódio por grupos minoritários. Uma das formas mais presentes nas microagressões é o humor. Quem fala isso é o Adilson Moreira, né, que trabalha com essas questões de microagressões. E também Tarcísio Silva, que coloca que o uso do termo micro não se refere necessariamente ao grau de virulência, mas antes à perversidade e o fato de que a agressão incide em um nível individual e ou local para o mesmo em situações privadas ou limitadas, de que permitem certo grau de anonimato por parte do agressor, ou ainda permitem evasão através de disputas sobre intencionalidade ou modalidade, né? Era só uma piada, por exemplo, né? Então, vai ser em cima dessas reflexões de como eu entendo a questão de microagressões sociais que eu vou trazer alguns dados agora, né?
Então, como eu mencionei, foram 20 discentes do curso de Letras Português e Inglês, discentes da disciplina de Prática de Língua Inglesa, discentes da disciplina flexibilizada de Língua Inglesa e Tecnologias. Os dados foram gerados em março de 2021, os dados gerados através do Google Forms, e que depois eu fiz reflexões com os próprios alunos a partir dos dados gerados por eles. E aqui eu trago um pouco de como é que foram aquelas categorias que eu falei que em outro momento eu tive uma reflexão sobre microagressões raciais e que eu trouxe essas reflexões que eu havia feito com aquele grupo anterior, fiz categorias e a partir dessas categorias que eu fiz essa discussão com esses alunos dessas duas disciplinas para que eles pudessem colocar como é que eles entendiam a questão dessas microagressões raciais, se eles já haviam presenciado ou escutado, né? Então, entre elas, como eram 20 alunos, vocês podem ver mais ou menos as percentagens que estão aqui, né? Por exemplo, a primeira que eu trouxe foi querer tocar o cabelo da pessoa negra sem a sua permissão. Então, ali houve a concordância de que isso era uma microagressão racial por 62% das pessoas que participaram. Solicitar que o professor, os estudantes utilizem seus cabelos de uma outra forma ou que seja de uma forma que não seja a forma escolhida pelas próprias pessoas. Chamar pessoas, isso aí foi 41% das pessoas que concordaram. Chamar as pessoas estudantes pela cor e não chamá-las pelo nome, aí 62% das pessoas que participaram concordaram. Querer que as professoras e estudantes, que são pessoas negras, respondam por toda a raça. Ou seja, aquelas questões de trazer questões generalizadas que abordam e falam sobre a pessoa negra, como se todas as pessoas negras respondessem por toda a raça ou concordassem com aquelas questões, né, por fazerem parte da raça negra. E daí, com relação a essa questão, 58,3% das pessoas concordaram. Ver uma pessoa negra sendo tratada de uma forma diferente da pessoa branca. Então, aqui 75% das pessoas concordaram que percebem que essas questões ocorrem. A outra questão, elogiar com mais frequência as atividades feitas em sala de aula por pessoas brancas, aqui 25% das pessoas concordaram. Dizer que não é racista porque até tem um colega ou pessoas negras, aqui 75% das pessoas concordaram. Considerar somente referenciais teóricos eurocêntricos durante o processo de formação. Aqui, 45% das pessoas concordaram. Não citar referenciais educacionais e não nomear questões raciais durante a formação profissional. Aqui, 33% das pessoas concordaram. Chamar para participar de atividades em sala de aula com mais frequência estudantes que são pessoas brancas. Aqui, 20% das pessoas concordaram. Se aproximar em sala de aula mais de pessoas brancas que são estudantes do que de pessoas que não são estudantes, ou seja, pessoas negras. Falar para estudantes e professores como você fala bem português ou como você fala bem inglês, por ser uma pessoa negra, que é esperado que essa pessoa não falasse, né? Então, aqui 16% das pessoas concordaram. Não trazer para o conteúdo de sala de aula discussões de raça e gênero de forma interseccionadas. Aqui, 58% das pessoas concordaram, né? Então, aí, essas reflexões, né? Eu trouxe um pouco das questões, pensando um pouco em epistemologias e como é que nós, dentro da universidade, né, através das epistemologias que nós utilizamos para trabalhar com formação de professores, como é que elas podem ser violentas também e serem pensadas como violentas, porque essa foi uma das questões que estavam categorizadas ali, né? E houve um contingente importante de pessoas que concordou que essa é uma questão que pode ser uma microagressão racial, né? E daí eu trago aqui a Bell Hooks para me ajudar a refletir com relação a isso também, né? E a Bell Hooks traz o seguinte: quando cheguei à faculdade, fiquei realmente abismada ao encontrar professores que pareciam ter como principal fonte de prazer na sala de aula
o exercício do poder autoritário, esmagando nossos espíritos e desumanizando nossa mente e o nosso corpo, né? Então, entender um pouco o quanto que a utilização de epistemologias que são eurocêntricas, o quanto que elas são violentas, né? E o quanto que há uma violência simbólica por parte dos professores que fazem as escolhas através das disciplinas que vão ministrar, né? E não considerar referências bibliográficas e epistemologias escritas e produzidas por pessoas negras, né? Então, nesse sentido, eu poderia perguntar, quantos de nós passou pela experiência de ter lido referências bibliográficas como parte da nossa formação que não fosse somente eurocêntrica, né? Ao visitar bibliotecas, livrarias, quantos de nós observou livros de literatura que fossem escritos por pessoas negras na mesma proporção de livros escritos por pessoas brancas, né? Os livros de literatura que você já leu, foi possível ler obras em que havia vários protagonistas, pessoas negras, né? Então, são algumas reflexões que a gente precisa trazer para dentro da universidade também, porque algumas vezes me parece que essas reflexões, quando a gente fala de violência, a violência ela só ocorre fora da universidade, né? Então, a gente não traz para fazer essas reflexões para dentro da universidade e o quanto que a não reflexão ou não trazer epistemologias que reflitam sobre a pessoa negra, ela é desumanizante e o quanto que é violento também, né? Então, a gente precisa refletir sobre essas questões, o quanto de dor, né, é causado dentro da própria universidade para pessoas que não conseguem se ver dentro daquelas referências que muitas vezes são escolhidas, né, para que todas e todos os alunos que estão naquele processo de formação façam as suas reflexões. Aí uma outra questão que foi trazido aqui, que eles trouxessem, então, aí o que eu fiz ali foi uma categorização de experiências que eu tinha tido anteriormente, né? E que, a partir daquela experiência que eu tive anterior, se eles concordavam ou discordavam. No entanto, eles trouxeram outras questões que eles também consideravam que poderia ser uma microagressão racial. Por exemplo, questionar seriamente sobre a origem da pessoa negra. E daí entram reflexões, por exemplo, uma das questões da falta de entendimento de que perguntar sobre a questão da origem da pessoa negra tem a ver de qual é o continente, de qual é o lugar que a pessoa veio, quais são as suas ancestralidades, né? E que no contexto brasileiro, nós sabemos que as ancestralidades que são consideradas como positivadas são as ancestralidades de pessoas que têm raízes, né, eurocêntricas, né? Então, é uma questão importante para refletir sobre isso. Eu não sei opinar, pois não tive proximidade com meus colegas negros e negras da escola, nem dos professores no período do ensino médio. Então, embora a pessoa tenha colocado essa questão aqui, isso tem muito a dizer, né? Quais são as escolhas de quais pessoas que nós escolhemos para nos relacionar durante o período que nós estamos na universidade, por exemplo, né? Ou mesmo no ensino médio, que é o caso aqui de que foi colocado, né? Pessoas rindo de modo como a outra pessoa fala, né? Então, isso tem muito a ver com a questão tanto dessa microagressão, que tem a ver também com esse racismo linguístico, que o Gabriel Nascimento, inclusive, discute bastante sobre essa reflexão. Quando se deixa de discutir sobre questões do preconceito e o quanto ele está enraizado na nossa sociedade, né? Então, essa é considerado pelos participantes como uma microagressão, pois não é considerado refletir sobre essas questões, desconsideração em compartilhamentos, em informações e conhecimentos que o colega negro possui, então aí entra um pouco do que eu mencionei,
Ignorar que a pessoa negra em sala de aula, evitando pedir a sua participação ou colaboração, né? Então, entra a questão dos silenciamentos, né? E o quanto que são solicitadas as participações e o quanto que as experiências das pessoas são importantes nesse sentido. Quando o professor trazia vídeos de falantes de língua inglesa, geralmente eram representações de pessoas brancas e estadunidenses, né? Então, entra um pouco das reflexões que tanto eu quanto Mariana Mastrella e Conte têm feito, no sentido de, isso mediado pelo livro didático, por exemplo, né? Quais são os exemplos de pessoas falando inglês, por exemplo, que são trazidos para os livros didáticos. E nós sabemos, e as análises têm demonstrado isso, que são considerados, né, pessoas falando de um contexto, né, eurocêntrico, estadunidense, algumas vezes do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália. No entanto, nós temos uma dificuldade de encontrar textos e pessoas mostrando as suas experiências nos livros didáticos de pessoas que venham de outros contextos, que falam língua inglesa ou como língua oficial, ou como segunda língua, ou como língua estrangeira, né? E que isso não aparece da mesma forma que aparece como aparece de pessoas de um contexto estadunidense ou europeu, né? Durante o ensino fundamental, vi pais de alunos impressionados por professores de língua inglesa que eram pessoas pretas e alguns ainda deixando de acreditar no potencial dele ou dela, né? Então, há pesquisas do Romar Dias, da Elivan Ribeiro, que demonstram um pouco essas experiências que professores negros têm de língua inglesa no contexto de sala de aula, de serem perguntados ou questionados mais do que uma vez para certificar se o que está sendo dito por aquela pessoa que é negra e que é uma profissional da área de língua inglesa, tentando certificar se a pessoa está sendo correta ou não, né? Então, as pesquisas desses dois pesquisadores, e há outras também, demonstram um pouco disso. Em uma escola, cursos que trabalhei, tinha apenas um funcionário negro, que era sempre considerado inferior aos outros, né? E daí entra as questões de reflexões que são importantes, o quanto que tanto as universidades, quanto as escolas de ensino fundamental médio, quanto institutos privados de línguas, têm se preocupado em ter uma diversidade de profissionais que atuam nessa área presentes, né, dentro dessas instituições, que é uma outra questão importante para colaborar para que nós tenhamos uma sociedade mais equitativa, né? Deixa eu ver o que mais. Então, aqui aparece um pouco de microagressões raciais, né? Que tem escutado tanto dentro do ambiente de sala de aula quanto fora de sala de aula. As questões principais que aparecem com muita frequência, que entram no processo um pouco de desumanização da pessoa negra, tem a ver com a questão da estética, né? E que a questão do cabelo, da tonalidade de pele, né? São questões frequentes, né? E Nilma Lino Gomes traz um pouco disso a partir do seu livro Sem Perder a Raiz, né? E daí a gente tem outras questões, como, por exemplo, das pessoas citarem as experiências que as pessoas têm, né, de serem seguidas em lojas, né, de serem questionadas por não terem condições de adquirir um determinado produto por conta do seu pertencimento étnico-racial. E daí a gente tem um pouco das reflexões de estereótipos, né, que são tidos e criados a partir da experiência da pessoa negra, e Stuart Hall aborda bastante sobre essas questões, né? E daí um pouco sobre a questão de livro didático, né? Que apareceu também questões do livro didático, desde, né, que são consideradas e que eles consideraram como microagressões também, né?
Quando se traz a imagem de pessoas, de grupos, de amigos, famílias, casais, geralmente são pessoas brancas, a falta de presença da representação de pessoas negras, né? Já vi a pessoa negra sendo representada apenas de classe social baixa, como se não pudesse estar em outras classes sociais. Aí, que mais? A utilização de imagem de pessoas brancas como representando profissões que são mais prestigiadas socialmente, como médicos, engenheiros, advogados. Uma microagressão recorrente nos livros de língua inglesa para crianças é a representação de personagens pretos apenas como esportistas. Muitos materiais didáticos são excludentes em textos e imagens. Nos livros de inglês, o que vemos e aprendemos é apenas sempre sobre a cultura americana e europeia, excluindo sempre os outros povos e culturas que também falam língua inglesa. Então, as minhas pesquisas têm colaborado nessas reflexões, pesquisas de Mariana Mastrello, de Gabriel Nascimento, né? E, então, tem algumas pesquisas que têm colaborado com essas reflexões, né? Aqui eu iria trazer algumas de ações e etc. que eles pensaram em trazer, né, a partir da formação de professores, que são desde que os cursos de formação de professores, né, reflitam um pouco mais sobre essas questões para que possa possibilitar que os alunos e as alunas, como acadêmicos, nos cursos de formação de professores, possam entender como é que se dão esse processo de microagressão, para que eles pensem e não permitam que alunos na educação básica passem pelas mesmas experiências, mas que para isso é necessário que os professores possam fazer essa reflexão ainda, né, durante o curso de formação de professores, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigada, né? Então, a gente sempre tem que cuidar do tempo, né? Quando a gente vê, o negócio foi, né? Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, Aparecida. Agora está aberto para perguntas. Vocês podem ou se manifestar no bate-papo, ou levantar a mão. Já vi que tem uma mãozinha levantada. Valesca. Professora Aparecida. Olá, como é que está? Tudo Muito bem, obrigada, Valesca? eu sou a Valesca, da UFO. Prazer escutar, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos textos e pesquisas mobilizados, né? Eu gostaria de fazer primeiro um comentário, esse comentário vai vir com meia-culpa, eu gostaria de assumir a meia-culpa aqui em público, e depois eu gostaria de fazer uma pergunta mais específica sobre material didático. Eu acho que nós, professores de ensino superior, às vezes nós deixamos, talvez, pelo volume de coisas, a gente não é muito atento às coisas, e eu acho que a gente tem que começar a escutar os nossos alunos. Então, esse semestre, uma das disciplinas que eu ministro é a disciplina de escrita, e eu peço eu faço algumas simulações com eles, né? Então, uma delas é escrever uma apresentação para um congresso, uma biodata. Então, eu peço primeiro que eles vão num congresso real, né? Eu uso muito um de Gibraltar, da área de literatura, assim, vão lá, vocês vão conhecer as pessoas, escolher uma, ver como é que esse gênero, explorem bastante e me digam se gostariam ou não de ver a palestra. Quando eu fui dar um feedback para os meus alunos no Moodle, uma aluna falou assim, para ser sincera, eu não tenho ninguém com quem eu me identifiquei. Eu estava esperando ver pelo menos uma palestrante negra e não tinha. Eu fiquei muito envergonhada, porque foi uma coisa, tinha palestrante negro, tinha um palestrante nativo, né, indígena, mas não tinha nenhuma palestrante negra. O que eu disse para a aluna? Me desculpe, eu não fui sensível o suficiente de explorar o site, né, e perceber o que você percebeu. Então, eu acho que no momento desse, a gente tem que ter muita humildade, que a gente às vezes não consegue, né, analisar e aprender para próximas experiências. Então, eu acho que assim, essas microagressões, eu acredito que elas são, às vezes, até não posicionamentos, no sentido assim, de falar assim, mas eu nem ia prestar atenção. Não, eu devia ter prestado atenção nisso sim, e agradecer a aluna por ter tido esse cuidado, e achei que foi uma crítica muito bem feita, com a qual eu vou aprender. Então, acho que primeiro é isso, acho que a gente não pode se calar ou tentar dar tapinha nas costas, assim, mas você não consegue, não, né? Tem que tentar conseguir tudo sim. Então, assim, foi uma coisa forte que eu aprendi. Então, essa é a minha primeira meia culpa, né? Porque a gente acha que a gente está fazendo tudo, mas nem sempre estamos.
E a minha pergunta é, esse semestre, uma outra disciplina que eu estou ministrando é um estágio supervisionado que tem como foco as relações étnico-raciais. E durante o período de observação, né, antes, porque a atividade de regência era observando relações étnico-raciais, isso foi mais fácil. Mas na parte de observação, eles tinham que ver, né, o que eles tinham em termos de material didático, de sequências didáticas já no campo de estágio, que mobilizassem essas questões. E essa semana eu estou lendo os relatórios de estágio, e há uma recorrência de não encontrarem esses elementos. E eu fiquei pensando, porque nós temos um PNLD que valoriza isso, a gente sabe que existem algumas políticas, algumas iniciativas para que isso tenha. A pandemia, porque agora está tendo esses PETs, esses tutorados, a pandemia ela impactou negativamente nessas questões. Parecido, como é que você vê, professora? Como é que você vê que a gente pode tentar marcar mais para que a gente não tenha esse dissabor de ver algo que é tão importante e que parece que está nos documentos, não estar materializado na sala de aula? Então, Valesca, obrigada pela pergunta, obrigada pelo relato também, né? Eu acho que esses relatos, eles são muito importantes, porque mostram um pouco das nossas, do que ocorre dentro da universidade, né? E como que se dão as questões, e é importante trazer, né? Porque isso colabora para que a gente passe a pensar e refletir com o outro, né? Eu acho que essa questão de refletir com o outro é sempre mais importante, né? Então, a questão dos materiais didáticos, né, por mais que, né, você trata e pode até trazer, por exemplo, né, e são experiências que eu também já passei, né, de você trazer, inclusive de refletir sobre a questão do PNLD, ou mesmo tentar buscar dentro da BNCC, ou, né, os documentos que são dos estados, aí, o que teria que nós poderíamos trazer e tratar, que trabalhasse com as questões raciais, até a Lei 10.639, a 11.645, que trazem também reflexões sobre essas questões. Então, por mais que algumas vezes você reflete com os alunos, no momento que há, e eu também trabalho bastante com isso, de pedir que eles produzam ou sequências didáticas, unidades didáticas, como parte da própria prática, para que possa ser visto depois como é que pode ser levado no contexto de sala de aula, né? Se essa reflexão não é feita em conjunto com as pessoas, depois de fazer uma análise com o que as pessoas mesmo produziram, né? No sentido, então, vamos fazer uma análise como se a gente fosse fazer uma análise do livro didático, da própria material que foi produzido, né? E daí chamando atenção para as questões, né? Quais são as representações que estão dentro daquele material? Por que as pessoas fizeram aquelas escolhas, né? Por que não se atentaram em trazer questões de representações de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas dos povos indígenas, pessoas asiáticas, por exemplo, né? Então, quais foram, o que motivou, né, que essas presenças não estivessem representadas, né? Porque isso ajuda e serve também como um processo de formação continuada e aprender com produção do próprio material, né? Que daí tem um outro efeito, né? Porque a pessoa passa a refletir sobre o seu próprio material produzido, e daí fazer esse trabalho de forma colaborativa, que as demais pessoas também possam fazer uma avaliação, seja através de pegar até aquele rol de perguntas que tem no final do PNLD, né? Tem lá um rol de questões, e que, inclusive, ele enfatiza que se peça e que se observar como é que estão representadas as questões de gênero e de raça, por exemplo, né? E sempre chamando atenção para pensar um pouco na questão da equidade, né? Porque às vezes as pessoas, elas olham, tá, então um livro que tem, sei lá, 100 imagens, né? Resolveu colocar lá 100 imagens dentro da unidade didática, da sequência didática dela. Aí, dentro dessas 100 imagens, a pessoa até coloca uma imagem de uma pessoa negra, por exemplo, representada. Mas de 100, colocar uma, em um país que tem 56% da população brasileira, né, é algo que é inaceitável em um país que 56% da população é negra, né? Então, o currículo nada mais é do que a representação, né,
de um grupo ou de pessoas que naquele determinado momento histórico se faz presente dentro daquele país, né? Então, essas pessoas elas precisam estar sendo representadas de forma equitativa. Só que esse equitativo, para chegar nesse equitativo, a gente precisa abrir mão de privilégios, né? De privilégios de nos ver representados o tempo inteiro, não é? Então, como é que a população branca no Brasil, que sempre teve o privilégio de se ver representada, né, de forma massiva dentro dos materiais didáticos, por exemplo, está disposta a abrir mão desses privilégios, né, para possibilitar que a população brasileira, de fato, se veja representada de forma equitativa, né? Considerando que o livro didático é um aparato cultural, não é? Porque representa a nossa cultura dentro desse material, que é disseminado para os nossos alunos desde o primeiro ano que eles entram na escola, né, até o ensino médio, e que dependendo, como no nosso caso de curso de letras, que muitas vezes são adotados livros ou então apostilados para ensinar a língua inglesa dentro da universidade, né, isso se estende ainda dentro dos cursos de formação de professores de línguas, né? E quando a gente vai ver e entender quais são as representações, né, não representa a população brasileira, né? Então, é um pouco desses desafios, eu acho, Valesca, né? De pensar esse material didático e aproveitar o material didático para fazer essas reflexões críticas, né? E gerar mesmo desconfortos, né? Porque eu acho que através dessa geração de desconfortos que a gente tem empatia e entende um pouco do lugar do outro e humaniza, né? E também retira um pouco dessa violência que o material didático traz, né? Como eu acabei de mencionar, considerando que esse seminário todo está trazendo e abordando um pouco sobre a questão de violência. Obrigada, Valesca. Eu vi aqui que a Carolina levantou a mão, mas a Irene tinha postado uma pergunta ou um comentário no bate-papo. Irene, você pode falar, se você quiser. Agora eu acho que eu consigo. Desculpa, Tá. Aparecida, satisfação em vê-la mais uma vez. A ponderação que eu fazia em relação ao PNLD. Se, na sua opinião, se o PNLD tivesse mais professores e pesquisadores negros e negras atuando, isso talvez pudesse trazer um outro olhar para estas microagressões que a gente vê. Eu tive a oportunidade de ser avaliadora do PNLD, e qual não foi a minha surpresa, porque o meu parceiro foi o Kleber Silva, né? Nós trabalhamos juntos, né? E, assim, o nosso olhar foi direcionado para várias coisas, mas exatamente isso que os seus alunos trouxeram, né? Que é a questão de como é que a população negra é vista nos livros didáticos, e em especial nos livros de inglês. Era uma coleção para ensino fundamental, né? Então, no período que o adolescente está se formando, e essa representatividade, ou ela estava voltada para a questão do esporte, vírgula, futebol, né? Não são outras modalidades esportivas, e, assim, aquela visão sempre americanizada, ou, em outras situações, posições dos negros e negras numa condição de subalternidade, como se não houvesse família, né? Como se, com todo respeito à chocadeira, nós fôssemos filhos de chocadeira, né? Não existe uma linha familiar, e aí tudo isso construído, ou seja, o texto não dialogando com as imagens. E aí eu queria saber da sua opinião e o que você acha um pouco sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Irene, pela pergunta, e é um prazer te reencontrar novamente. Muito obrigada. Então, Irene, o que você traz, né, é de fundamental importância, né? De fundamental importância, isso pode ser pensado também em outros domínios, né? Então, você me fez essa pergunta especificamente sobre a questão do PNLD, se nós tivéssemos mais pessoas negras, né, que fizessem parte da escrita desse PNLD, né, se nós teríamos uma representação maior, né?
certamente teríamos, porque esse lugar de diverso, de olhar e nos ver dentro dos materiais, né? Essa é uma questão importante. E isso reflete, né, o que você trouxe, reflete o que ocorre no Brasil, né, de forma em todos os setores, né? Então, a gente, porque tem uma representação da branquitude em todos os lugares e situações onde decisões são tomadas e que terão um impacto importante para decisões, para a sociedade como um todo, são pessoas brancas que estão utilizando e ocupando esses lugares, e majoritariamente pessoas brancas e homens, né? Então, isso tudo passa um pouco a desenhar, né? Como é que essas políticas vão estar presentes e como é que essas políticas vão considerar ou não, né, outras experiências que não seja só a experiência da branquitude, né? E por isso que nós precisamos pensar como é que nós podemos, então, ter mais espaços para pessoas negras, por exemplo, atuando como professoras e professores no ensino universitário, no ensino fundamental e no ensino médio, pessoas negras atuando no judiciário, pessoas negras atuando que decidem as questões econômicas dentro do país, as questões políticas, né? Então, nós precisamos de um país diverso e que considere as pessoas que, de fato, morem dentro desse país, né? E que essas pessoas sejam colocadas, né, para atuarem nesses vários postos de forma equitativa, né? Porque enquanto as pessoas não estiverem dentro desses lugares, não é? As pessoas que estão nesses lugares de poder, elas vão se olhar e vão se ver, e a partir do momento que as pessoas se olham e se veem, se elas não passaram por uma experiência de ter uma reflexão crítica sobre a questão racial no contexto brasileiro, né, a gente não vai conseguir ver mudanças significativas, né? E considerando que quando você traz e aborda sobre a questão de falar sobre a questão de branquitude no Brasil e do privilégio de ser branco na sociedade brasileira, né, as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa reflexão, muita dificuldade, né? Porque há um lugar de privilégio que é utilizado pelas pessoas brancas nesses lugares de poder, e que daí há uma questão de como é que essas pessoas brancas que estão nesses lugares de poder podem utilizar desses privilégios para, de fato, fazer uma inserção de diversidade dentro desses lugares. Ou seja, se há uma possibilidade de criação de emprego, né, dentro das universidades, que considere a entrada de pessoas negras dentro da universidade, seja através de ações afirmativas, de cotas, é uma necessidade a ser considerada, né? E não só dentro da universidade, mas em todos os outros setores. Então, a gente precisa, né, refletir muito sobre essas questões. E daí, as pessoas brancas são chamadas a fazer essa reflexão com muita criticidade, né? Com muita criticidade e observando esses lugares de privilégio, porque abrir mão de lugares de privilégio significa abrir mão de espaços de poder, não é? Para que, de fato, nós tenhamos uma sociedade mais igualitária e mais equitativa, principalmente, né? Então, a gente precisa fazer uma discussão muito séria e muito crítica, né? Sem entrar nessa questão de que agora tudo é culpa nossa. Não, não é questão de ser culpa, né? As estatísticas demonstram quem são as pessoas que estão utilizando os espaços de poder, as estatísticas demonstram onde a população negra mora, as estatísticas demonstram quais são os salários da população negra, as estatísticas demonstram quem são as pessoas que entram na universidade, na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, quem é que consegue bolsa de estudos, quem é que desenha grandes pesquisas no Brasil, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão. E o que isso tem a ver com a questão de educação linguística, o que isso tem a ver com linguística aplicada, o que isso tem a ver com formação de professores, o que isso tem a ver com o ensino de língua inglesa. Tem tudo a ver. Pois nós estamos trabalhando, estamos tratando da questão de identidades e negociando identidades durante esse processo, no momento que a gente está fazendo essas reflexões dentro das salas de aulas de línguas, né? Então, se nós queremos considerar a população que, de fato, mora dentro desse país,
que é 56% da população que é negra, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão de forma crítica, né? Sem muitas sensibilidades de, por exemplo, agora é racismo reverso, né? Racismo reverso não existe. A população negra não tem poder para exercer racismo reverso. Racismo é uma situação de poder, né? A população negra não tem essa, e não está nesse lugar de poder para fazer ou ter racismo reverso, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão com muita profundidade, e principalmente com muita generosidade e com muita humanidade, né? Para que a gente consiga avançar de fato, né? E com ações, né? Então, quais são as ações que eu consigo fazer dentro do meu lugar de atuação? Então, as ações que eu faço dentro do meu lugar de atuação, né? Estão dentro das minhas publicações, estão dentro das disciplinas que eu ministro, estão dentro dos comitês que eu participo da universidade para possibilitar e criar oportunidades, estão dentro das palestras, estão dentro de tudo, ou seja, né, estou fazendo ações antirracistas em todos os lugares, não é? Então, é um pouco dessa percepção e como é que nós utilizamos esses lugares, microlugares que nós utilizamos, né, para fazer grandes avanços. Parecem ser pequenos, mas não são tão pequenos assim, né? Então, a gente consegue, dentro dos lugares de atuação, fazer avanços que possam impactar um pouco mais os acessos, né? Então, eu acho que é dentro disso e perpassa a questão da PNLD, como você mencionou, né? E que é um micro-lugar, mas esse micro-lugar faz parte da vida das pessoas, né? Durante o tempo todo escolar delas, né? É isso. Muito obrigada, Irene. Obrigada. Carol? Oi, estou aqui. Boa Olá, tarde Carol. a todos. Boa tarde, professora. Prazer estar aqui. E a minha pergunta vai no sentido dos exames de proficiência, né? Porque a gente sabe que as variantes dominantes são... Desculpa, meu filho está disputando aqui. São as variantes estadunidenses e britânica, né? Então, existe algum movimento internacional nesse sentido de decolonização desse pensamento da prática nos exames de proficiência a fim de abarcar as outras variantes, né? De de aceitar mesmo e adotar nos exames de proficiência essas outras variantes de língua inglesa? Carol, eu tenho acompanhado essa questão da avaliação e a questão dos exames, né, um pouco de longe, né? Eu sei que quem tem feito essas discussões sobre a avaliação no Brasil é a professora da UNB, ai, gente, que me ajuda pelo nome dela. Mas eu não sei como é que as questões têm sido... Isso, a Gladys, exatamente. E eu não sei como é que isso tem sido pensado, né? Então, eu como não tenho discutido sobre a questão de avaliação dos exames internacionais, né? Então, o que eu falar, eu não vou estar acompanhando e poder dizer se essas questões têm sido consideradas e como têm sido consideradas. Sei que é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo no Brasil, inclusive pensando em outras formas e outras possibilidades de avaliação que não sejam só consideradas, né, essas avaliações, né, mas especificamente com relação à questão racial, e como é que tem entrado na questão dos exames ou a consideração de outras variantes, por exemplo, eu não estou acompanhando, então eu não posso te falar. Não sei se alguém aqui tem acompanhado e gostaria de utilizar e responder para a Carol, pode ficar à vontade. Nossa, eu estou te ouvindo aqui, tentando gerenciar as perguntas e o tempo, e eu gostaria de te ouvir muito mais, Aparecida. Mas aí, deixa eu ver que horas são. Nossa, já são 4 horas, o tempo voa, né? Isso, vamos eu queria só que você terminasse com uma palavra de esperança, assim, porque, particularmente para mim, tem sido bastante pesado esse ciclo de colóquios, sabe? Uhum. Nesse momento de pandemia, falar, né, de investigar e tentar
aprender, né, com essas questões da relação do ensino de línguas com a violência e com a morte, tem sido bastante pesado. Então, eu acho que é um pedido, assim, como é que a gente pode fechar isso, que é tão pesado, com uma palavra mais voltada para a esperança? Uhum. Ótimo, excelente. Deixa eu só falar para a Carol. Carol é a Gladys Quevedo, né? Lembrei sobre o nome dela, Gladys Quevedo. Então, eu acho, Viviane, que a palavra de esperança, né, está, por exemplo, dentro daquilo que a gente vem fazendo, como, por exemplo, esse grupo de estudos, né, esse colóquio, então, é uma palavra de esperança, né? A questão dessas pequenas ações, né, que a gente vai fazendo, seja através das nossas disciplinas, seja através das orientações que nós propiciamos, né, seja através de participação de associações, né, como nós participamos da Ampol, né, e dentro da Ampol nós participamos de um GT, e que dentro do GT a gente vem fazendo, né, trabalhos importantes com relação a essa questão, dentro, por exemplo, participação dentro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, que terminou um congresso que finalizou a semana passada, que foi um congresso maravilhoso, com mais de 3.000 pessoas participando do Brasil inteiro, através dos nossos grupos de estudos, através dos convites que a gente faz, né, como você me fez, para poder estar aqui, dialogar com o seu grupo, né? E também considerando que, por conta das questões de ações afirmativas, cotas e através dos núcleos de estudos afro-brasileiros e correlatos que a gente tem no Brasil como um todo, que hoje já passam de 150 nas universidades estaduais, federais e nas universidades privadas, né? A gente tem um contingente importante de pessoas atuando, fazendo política pública, né? Fazendo política linguística, fazendo política educacional, através das relações que nós temos. Então, eu acho que isso é uma palavra de esperança, né? É uma palavra de esperança, né? E essa palavra de esperança se reflete também na felicidade que a gente vê de estarmos juntos, estarmos discutindo, né? Estarmos dividindo experiências, né? Como a Valesca colocou, como a Irene colocou, como a Carol colocou, né? Então, eu acho que essas experiências depois, elas vão para dentro do contexto de sala de aula, né? Seja da educação básica, seja do ensino universitário, seja na pós-graduação. Então, e mesmo dentro de língua inglesa, hoje no Brasil, nós temos já um contingente importante de pessoas trabalhando com as questões raciais dentro dos seus programas de pós-graduação, né? Desde trabalhando com as questões raciais na questão de pensar a identidade racial negra, pensando na questão da identidade racial de povos indígenas, pensando na identidade racial de pessoas asiáticas, que eu até assisti a Mayara quando ela apresentou o trabalho dela, né? Então, a gente tem trabalhos importantes circulando e há um grupo importante de pessoas interessadas, né? Então, isso eu acho que é um respiro, uma fonte de esperança, né? E de alegria, de que a gente consegue perceber, né? Todos esses movimentos, né? Ocorrendo. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Muito obrigada, Viviane. Obrigada. Ai, obrigada, muito bom terminar com essa sua palavra, essa sua força, essa sua segurança, competência. Eu tenho grande admiração por você e fiquei muito feliz que deu certo, de que você aceitou o convite e falou aqui no nosso colóquio. Obrigada, Aparecida. Obrigada. Então, agora vamos para o Tony. Também uma alegria, o Tony, assim... é meu vice-coordenador, né, no programa e é um companheiro, um parceiro muito humano, muito capaz também, muito competente, tem me ajudado muito. Eu tenho muita gratidão por você ter aceitado o meu convite, tanto de ser o vice, né, no ano passado, que eu fiz o convite em 2019, nossa gestão começou em janeiro do ano passado, e quanto de ter aceitado essa apresentação aqui, participar do colóquio,
Eu imagino que está todo mundo tão ocupado, então eu não canso de expressar minha gratidão quando eu convido, aí a pessoa topa e aceita, como vários aqui, né? Estão ajudando a criar esse colóquio que está sendo muito significativo nesse ano de 2021. Então é isso, gratidão, e eu vou passar a palavra para você, Tony. E quando você for passar o vídeo, aí eu paro a gravação e depois a gente continua, por causa das questões do YouTube barrar, né, quando a gente for fazer upload no canal. Viviane, eu acho que eu vou deixar o vídeo para o final, que aí eu avalio se o tempo é suficiente. Às vezes, porque eu acho que talvez ele vai tomar um pouco de tempo e... Vamos lá, né? Eu só queria fazer um comentário antes de você começar a gravar. A Aparecida, também cumprimentar pela fala, e eu fiquei tentando me lembrar quem você me lembrava. E agora, no final, eu me lembrei, Elisa Lucinda. Me veio à memória a imagem dela. Bom, Viviane, obrigado pelo convite, estar aqui ao lado da Aparecida, dos participantes que aqui estão, né? Boa tarde a todas e todos. Gostei bastante da fala da Aparecida e acho que e me tocou muito a fala de que a violência não é apenas a que está fora da universidade, mas essas outras formas de violência sutis, que está na não disponibilização ou de colocar material para discussão que envolvam as questões raciais e outras, né, que envolvam as questões das pessoas minorizadas, né? E isso é extremamente importante, vai ao encontro do que você disse no final, do que seria uma ponta de esperança, né? Essas microações que aos poucos vão trazendo a questão para o debate e problematizando tudo isso, né? Bom, quando a Viviane me convidou, a gente conversando por telefone sobre várias outras coisas do cargo, né? Obrigado pelas palavras carinhosas, Viviane. E fiquei pensando, né, o que tratar, né, nesse tema de linguagem, no colóquio, né, qual o tema sobre linguagem e violência. Eu falei para ela de uma música do Chico César e do Braulio Bessa, que me interessa muito e é algo sobre o qual eu queria escrever um texto, né, que envolve a questão da pandemia, né? E, então, o que eu vou apresentar aqui é um esboço de um projeto maior, né, de um texto ou de um artigo, quem sabe se torna um capítulo do projeto aí que você e o Valdir estão organizando, né? E daí eu dei esse título, né, da frieza dos números, a celebração das memórias. Gente merece existir em prosa, né? E esse Gente merece existir em prosa é a epígrafe do site Inumeráveis, né, que é um site que se preocupa, né, em registrar, celebrar, né, memórias e histórias e nomes de pessoas que foram vítimas da Covid no Brasil, né? Então, esse site, se alguém se interessar depois, é só procurar Inumeráveis, jogar no Google, isso vai aparecer o site, né? E ele é formado por um coletivo de artistas, jornalistas, escritores, que se disponibilizaram voluntariamente a fazer essa celebração, né? E junto a esse projeto, né, então as famílias que perderam alguém, um ente querido para a Covid, enviaram, né, informações e esse grupo do site vai trabalhar para depois disponibilizar, né? Eu não chequei o número de histórias registradas lá, mas são inúmeras, né, para brincar com o número inumeráveis, né, com o nome inumeráveis. E fruto desse trabalho me veio, né, a música, né, o poema do Braulio Bessa, né, que é autor de cordel, que fazia muitos trabalhos em programas televisivos, né, da Rede Globo, e também que deu uma popularizada, né, nos escritos de cordéis na atualidade. E ele faz um poema recolhendo fragmentos, né, de histórias disponíveis no site, né? E o Chico César fez a música, né, e essa música foi gravada. Então, do site Inumeráveis, né, desse projeto, dessa intervenção, desse espaço, né, de resistência a essa numeração fria, né, os dados estatísticos que cotidianamente a gente vai se deparando, morreu tantas mil pessoas, e vai naturalizando esses números e a frieza que eles, né, estampam, né?
o projeto surge, né, contra isso, né? Vai contra no sentido de celebrar histórias, memórias, e o site funciona como uma espécie de memorial, né? Então, do site, temos a música do Chico César e pequenos relatos dessas histórias também foram exibidas pelo programa do Fantástico da Rede Globo ano passado, não me lembro por quanto tempo, né? E cada pequena história era interpretada por um ator da Rede Globo, né? E era um projeto muito bonito, né? Esse dessa celebração, né? Viane, eu preciso de ajuda para projetar a letra da música. Eu não trabalho muito com o Zoom. Você pode me ajudar, por favor? Embaixo da sua tela, tem, no meio, tem compartilhar tela, aparece para você? Não, tá tudo em inglês aqui. Share screen, Isso, talvez? isso. Perfeito. Clica aí eu acho que Tá. deu certo? Deu, isso, tá compartilhando. Chegou para vocês? Chegou. Bom, como eu optei por não trazer o vídeo por conta de questões autorais, eu vou ler o poema, né? E depois vocês podem, quem se interessar em ouvir a melodia, que é belíssima, né? Pode ouvir com Chico César, né? No YouTube. Pode também buscar a versão orquestrada por músico da USP e ilustrações, né, que foram feitas. É um vídeo um pouco mais extenso, ele tem acho que uns 8 minutos, e que mostra, né, diversos rostos, né, de brasileiros e brasileiras que foram vitimadas pela Covid. E em muitas imagens desses rostos, não percebemos olhos, nariz, boca, né, mas o que seria a face ou o que seria o rosto está sobreposto a número. E vai também ter uma relação muito direta com o texto. E uma outra versão dessa música que eu acho belíssima foi publicada no canal do YouTube da Mônica Salmazo, num canal chamado O de Casa. Ela passou a fazer uma série de vídeos desde que foi instaurada a pandemia, sempre convidando uma artista, e acho que já são mais de 150 vídeos feitos nesse formato em casa. Um trabalho de edição e musical belíssimo, com excelentes parcerias, né? Bom, vamos ao texto, né? Inumeráveis. Braulio Bessa, Chico César. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai do Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta. Fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo o Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu-se doar. Horácio Coutinho, seu dom de cuidar de cada amigo e de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil. E Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba a sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pasquale Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador, que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vai lhe abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maria sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e reverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Vilma Bassetti, voz especial, para netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé do quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Eu preciso voltar agora para a tela, né? Alguém que está aqui pode ajudar? Como é que o Tony para de... Tem algum encerrar a apresentação? Não sei se é embaixo ou é em cima. Tenta clicar no mesmo que ele compartilhou. No de baixo. Vê se... Naquele... Ah, já consegui. Isso. Ah, consegui. obrigada, Gisele. Tá. Bom, então, a letra é uma letra muito forte, né, e muito aparentemente simples, né, pelo modo como ela é composta, né, no modo como o Braulio Bessa ele se apropria, né, dos trechos das histórias para compor o poema, né, tem um ritmo de cordel, tanto pela estrutura poética, né, e pela musicalidade. Como eu já fico com a melodia na cabeça da canção, a minha leitura ela sofre essa interferência, mas lendo sem ter essa melodia, assim, o texto como um poema, né, ele marca muito bem essa estrutura. Então, como eu disse, né, o trecho que nomeia essa fala de hoje, né, não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa, ela é a epígrafe do site, né, Inumeráveis, né, produzido pelo artista Edson Pavone, né, ele é um dos organizadores desse site, um dos criadores, né. E aí eu fui buscar algumas questões ligadas ao site para dialogar um pouco com a música e das motivações, né? E no próprio site, aliás, eu retiro algumas falas, aspas. Inumeráveis é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas da Covid no Brasil, é uma celebração de cada vida que existiu e que existe, de como podemos entrelaçá-las para construir memória, afeto e respeito. Sobre a criação do site, o Edson Pavone responde ao site Saiba Mais, né, na entrevista, e diz que, abre aspas, eu sou artista e idealizador do projeto Inumeráveis, um memorial para contar a história de cada uma das vítimas da Covid no Brasil. Sou de São Paulo, nasci na periferia dessa cidade, grande e cinza, e moro aqui até hoje. Como artista, meu principal tema de estudo e pesquisa é conexão. Por que as pessoas se conectam? Porque as pessoas se desconectam de uma determinada pessoa ou de um assunto. E hoje, por causa da pandemia, todos os dias a gente acorda com um número novo. Depois de um tempo, esse número vai perdendo significado e a gente vai se desconectando do que ele realmente representa. E o que ele representa são vidas individuais, únicas, que estão sendo perdidas, né? Então, isso já dá a dimensão, né, do que é o site e também já nos direciona para pensar a canção, né? O poema e a canção, ou o poema-canção, se quisermos trabalhar com os dois, né? E a letra dessa música, o texto, aliás, o poema do Braulio, né, que foi musicado pelo Chico César, né, ele rompe com a frieza dos números, dos dados estatísticos, assim como o site Inumeráveis, né, e com os modos de desumanização, né, das pessoas que são transformadas em números, dados estatísticos. E eu até estou em dúvida se desumanização é uma palavra que cai muito bem aqui, né? Ou se a desumanização seria das políticas do atual governo, né? Ou da falta de política de saúde pública do atual governo, que seria desumanizadora. Enfim, mas algo para se pensar, né? E esse rompimento, né, com a frieza dos números faz com que o site se configure como um espaço de resistência, né, pois nos alerta de que as vidas perdidas pela pandemia deixam de ser meramente números frios e anônimos, para ganhar rostos, nomes e singularidades. Ter nome é identificação e é também identidade, né? E nesse processo de nomear, trazer pequenos relatos de sonhos, desejos ou histórias afetivas de cada um, né? Um pouco dessa história se configura como essa resistência, né? No sentido de ir contra um modo de funcionamento daquilo que a gente tem visto cotidianamente, né? Então, para cada número, para cada cifra ou dados estatísticos, existem pessoas, desejos e sonhos, e, em grande parte, né, para algo que existe tratamento via vacina. Vacina que chega a conta-gotas, frutos de políticas negacionistas e necropolíticas, né? Então, com o auxílio de jornalistas, escritores e outras pessoas, o projeto, né, a equipe do projeto foi recolhendo os depoimentos de familiares de forma voluntária, trabalhando o material para disponibilização no site, né?
E parte dessas histórias migram para o poema do Braulio Bessa, que acaba sendo uma síntese, né, desse projeto maior, né? E com a música do Chico César, né, a palavra escrita ganha uma outra potência, né, pelo alcance que a música popular tem, pelo alcance que a música popular tem no Brasil também, né? E no videoclipe pelas imagens, né, e pelo arranjo sonoro feito pela orquestra da USP e pelas ilustrações de uma diversidade de pessoas e de perfis socioeconômicos, etnias diferenciadas que foram vítimas da Covid. Negros, negras, indígenas, trabalhadores de ônibus, professores, enfermeiros e outros, né? E a letra o tempo todo, né, vai nos também colocando, né, de forma sensível, né, diante de uma questão catastrófica, né? Porque identificar as pessoas, né, trazer o nome, né, celebrar essas vidas é também torná-las presentes, né? E isso nos leva a pensar no próprio refrão, que repetidamente ecoa ao final de cada estrofe. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Né? E o modo como o texto vai se configurando também, ele vai também nos convidando e também nos incitando, né, a participar, ou refletir, ou problematizar essa questão como um todo. Né? Então, posso dizer que a delicadeza, no modo sensível como o Braulio Bessa trabalha, né, esses fragmentos, se apropria dessas histórias, e a força que ganha no poema, e eu me lembrei das microações que a professora falou agora há pouco, né, a poesia também é o espaço da política, das microações políticas também, né, e então essa delicadeza e a força do poema, né, está em firmar e afirmar vidas, dar nome aos números, trazer um pouco de história de cada uma, né, das pessoas. Né? Então, o Braulio se apropria, né, de trechos dessas narrativas de vida de cada brasileiro ou brasileira, imortalizado no memorial. Como poeta, ele recorta os fragmentos, organiza-os em versos, né, numa estrutura poética de cordel, cuja leitura e o ritmo tem a cadência de um cordel, não vou entrar em detalhes, né? E o compositor potencializa o texto pela força da melodia, né? E também a gente tem que pensar no alcance que tem pelos vídeos do YouTube, são quase 500 milhões de visualizações, ou mesmo também pelo próprio programa televisivo do Fantástico, quando mostrou artistas interpretando relatos de cada história, né? Então, o poeta consegue captar de forma muito singular, né? Singular no sentido do modo como ele se apropria, né, desse material para a construção de um outro texto, né? E capta muito bem a grande aposta do projeto Inumeráveis, né? Sintetizando em versos as histórias de pessoas de diferentes perfis socioeconômicos, realçando, né, essa ideia, né, estampada e reiterada, né, no refrão da canção. Né? Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Ou, né, pensando no próprio epígrafe, né, a gente não gosta de ser número, a gente merece existir em prosa, ou seja, merece história, tem história, né? Do poema a gente tem recorte, colagem, justaposição e também o caráter de invenção, né? Porque ele não se apropria no sentido de simplesmente cortar e colar. Tem todo um trabalho de organização do artista, né? E invenção não como algo original, mas invenção no sentido de aproveitar de um material para a construção de outro. Singular também, né? Então, o modo como o poeta aproveita essa invenção, ela se dá no modo como o poeta aproveita do material para a criação de um poema de revolta contra as políticas de morte no Brasil. Pode-se ler dessa forma, né? Pela criação de um poema de acolhimento, trazer nomes, histórias e sonhos de cada vida perdida, por chamar a atenção de cada ouvinte ou leitor do poema a se solidarizar com as vidas perdidas e a desnaturalizar as cifras, números e cálculos que cotidianamente, né, recebemos, lemos e assistimos nos telejornais. E o poema é um convite a refletir sobre a nossa situação atual, né?
E eu diria, já caminhando para fechar, já são quase 20 minutos, né, que o projeto Inumeráveis, assim como a canção do qual ele retira o material para a construção do texto, né, essa junção do projeto, da canção, do vídeo, né, é um trabalho de intervenção, né, no sentido de chamar a atenção, a nossa atenção para o que está acontecendo, né, e também chamar, de certo modo, a mobilização. Né. E o trabalho daria para pensar, aprofundar um pouco mais sobre as questões necropolíticas, dá para pensar também sobre a própria questão da subnotificação, que a gente sabe, né, que os números são subnotificados, e pensando, inclusive, na própria postura, né, do governo atual, né, em relação, que adora, né, a ditadura civil-militar, né, não só ele, né, mas o grupo que o segue, né. Então, essa subnotificação, ela tem uma relação, inclusive, com os mortos, né, desaparecidos da ditadura. Os mortos desaparecidos na ditadura militar seriam os subnotificados de hoje, né? Então, é um trabalho que está em aberto, né? Eu ensaiei aqui algumas discussões para que a gente possa conversar, né? E também pensando no alerta que essa canção e o próprio site, né, o projeto dos artistas lá, o Inumeráveis, nos coloca, né, que há o risco, né, de que números frios não possam tocar, né? Escreveu o Braulio Bessa, né, inspirado no site, e musicado pelo Chico César, né? Mas espero que os nomes consigam tocar, né? Então, temos aí elementos para que a gente possa conversar e eu estou aberto às sugestões, comentários e mesmo também às críticas que vierem. Obrigado. Aqui nesse ambiente não tem as palmas, né? Acho que assim fica mais... Muito bom, Tony. Nossa, obrigada. Eu anotei aqui várias coisas, minha cabeça está fervendo. Desde a fala da Aparecida, já venho anotando. Tem palminhas, né? Aqui, agora que eu lembrei que algumas pessoas bateram palminhas aqui no Zoom. Bom, está aberto agora, né, para o debate, para as considerações. Enquanto ninguém se habilita, eu vou falar aqui algumas coisas que eu fiquei pensando, né? Porque esse colóquio, logo no início, surgiu de uma reflexão, né, sobre o que o professor de línguas, né, pode fazer na sala de aula. Não sei se é isso, não é o que o professor de língua pode fazer na sala de aula, mas assim, o que pode ser feito para que o sujeito não coloque o seu corpo à mercê da morte Começou com aquelas reflexões do Valdir sobre os agrotóxicos, né? E aí, como é que pela linguagem a pessoa ela não tem um vínculo com a preservação da vida, mas ela se coloca à mercê da morte, consumindo produtos que vão causar a sua morte, ou que tem um grande índice, né? E aí a gente passou dessa questão dos agrotóxicos para os documentos oficiais, né, que também colocam no sujeito, né, no professor, a culpa, né, pela falha, né, né, nos documentos oficiais, tipo assim, a gente não vê o problema no documento, mas vê o problema na falha humana, né, do professor, ele que não conseguiu implementar aquilo na sala de aula. Como é que é esse mecanismo, né? E aí eu estava pensando nessa questão da nomeação e da identificação. Eu lembrei muito quando eu, há 3 anos, quando eu fui doar o meu rim, eu tive que convencer o meu pai que eu precisava doar o meu rim para o meu cunhado,
E aí eu entendo que meu pai estava com muito medo de perder a filha dele, mas aí eu tive que explicar para o meu pai que ele também era filho de alguém e que precisava do rim, né? E que se fosse para o meu irmão, aí eu poderia doar? Então, nessa identificação, nessa singularidade das vidas que merecem ser preservadas, qual que é o vínculo? Como é que a gente toca o coração do outro? Como eu tive que tocar o coração do meu pai, né? Para ele parar com aquele medo que ele tava, né? De eu doar o meu rim. Só foi algo assim que eu pensei enquanto você estava falando, Tony. Porque você fala em memória, afeto, respeito, nome, identidade, identificação, e aquilo tudo foi assim, né? Fui refletindo sobre. E não tem ninguém com a mão levantada, né? Se tiver, me interrompam, tá? Para eu não tomar todo o turno. Eu me lembrei também das notícias do Canadá, que teve essa semana, dos 215 corpos de crianças encontradas numa residential school, que seriam aqueles internatos que durante anos a igreja tirava as crianças indígenas para serem educadas, né, para aprenderem a língua inglesa e língua francesa, né, naqueles internatos. E descobriram agora 215 corpos que não tinham sido identificados até então e não tinham sido apropriadamente reconhecidas, né, homenageados, não entraram para a conta, né, dos assassinatos das residential schools. E aí, enfim, lá no grupo de pesquisa do Canadá, o Research Issues, eles falaram muito sobre isso essa semana, e eu já estava envolvida, né, com a história das residential schools desde 2017, quando eu estive no Canadá, e aí que eu conheci o exercício da coberta e a questão das mortes, e aí esse poema do Braulio, assim, me fez muito, né, lembrar dessa questão das mortes como números, né, 215 crianças encontradas, não sabemos quem são elas, agora que vão começar um trabalho de identificação dessas crianças, algumas tinham 3 anos de idade, e as famílias indígenas nunca foram notificadas, né, dessas mortes, bem como aqui o Alex Janvier é um pintor canadense, vivo, indígena. Ele pinta, no quadro dele, ele pinta, ele chama de Menina Sem Face, e ele conta essa história de uma das colegas de sala dele, numa das residential schools, morreu, e aí o corpo dela foi enviado numa caixa de papelão para uma estação de trem, e os pais indígenas, houve um desentendimento, e os pais estavam aguardando em outra. Ela foi extraviada, a caixa com o corpinho da menina foi extraviada, e os pais nunca encontraram o corpo da filha. E o Alex presta essa homenagem nas pinturas, nos quadros que ele pinta. Então, assim, é tudo bastante pesado, e eu acho que pela primeira vez eu estou conseguindo falar disso sem embargar a voz, porque eu acho que agora eu estou começando a ter um entendimento melhor dessas questões da relação de linguagem e morte, né, e violência. Professora, teve inscrições aqui no chat? Tá. Pode falar aí, Mayara, e passa aí a fala. Eu não vi, desculpa. Professora ia falar? Desculpa, eu cortei para avisar que tinha inscrições no chat. Mayara, não, só um comentário breve. O quanto a numeração, né, as cifras, né, ela esconde, né, muita coisa, né? Histórias, memórias, né, histórias de vida, né? E eu não tem como não falar desse tema, né, que eu apresentei. Eu tentei minimizar um pouco do que não falar no inonimável, né?
mas até as piadas que ele faz em relação, por exemplo, a lidar com os desaparecidos, do tipo assim, desenterrar osso é coisa de cachorro, né? Então, a gente vê o quanto a gente está num barco completamente à deriva ou num precipício, né, interminável, né? Aliás, redundância, né? Mas enfim. Mas é muito, muito forte isso. E essa numeração cotidianamente, isso que vai se repetindo, né, o tempo todo, faz com que a gente também, de repente, comece a naturalizar, né, esses dados, essas informações. Né? Do tipo, parou de diminuiu um tanto de mortes, aí morreu só 1.000 pessoas, porque estava morrendo 4.000. Mas uma pessoa que seja, né? A questão é muito grave. E, claro, uma discussão como essa também, e eu até depois eu quero checar, só brevemente, Mayara, eu já passo para você, tá? E a gente tem a questão dos perfis socioeconômicos. No começo, né, era um vírus democrático, né, que atinge a todos da mesma maneira, e os fatos mostram o contrário, né? As primeiras vítimas eram porteiros ou empregadas domésticas, né, de cujos patrões que viajaram para a Europa se contaminaram, né? Então, e de patrões também que não tiveram a sensibilidade de permitir que suas empregadas ou seus empregados ficassem em casa para se cuidar, pagando o salário, né? Mas eles tiveram que ir, né? E se expor via ônibus e uma série de questões, né? Então, eu acho que aí aproxima um pouco da temática racial também, porque o perfil, quero também checar esses dados com mais cuidado, a gente tem um perfil bem grande, né, de pessoas negras. Acho que é a Gisele, né? Aí depois eu e depois a Raquel. E depois a Tainá. Obrigada, Mayara, por organizar. Desculpa, Gisele, não tinha visto o chat. Fiquei muito emocionada aqui com as coisas, com as reflexões. Bem, boa tarde. Eu vou juntar as duas falas aqui, né? Numa reflexão, e, se possível, eu gostaria de ouvir a professora Priscila e o professor Antônio. A professora Priscila me apresentou Bell Hooks no curso de Língua Afro que eu estou fazendo, e eu muito empolgada, e falei para Valesca, falei para a Vivi, não, mas eu acho que eu sei quem que é, né? E aí a Vivi, não, mas eu conheço a Aparecida. E assim, a Aparecida, desde... para mim está sendo muito... não sei nem qual adjetivo usar, mas assim, mudou. A minha prática pedagógica mudou. Eu acho que meu olhar tem sido muito mais atento para essa questão de um currículo mais enegrecido, um currículo mais diverso, e não só o currículo, mas também o meu referencial teórico, né? Então, para falar de indígena, eu quero buscar os escritores indígenas, né? Se é para falar sobre cultura negra, vamos buscar os escritores e escritoras negras. E aí, quando o Tony traz essa fala, né, dessa questão dos números, né, então, peraí, né, o número é frio, quer dizer que a palavra, né, pode trazer mais sentimento e tal. E aí eu vou falar um relato e gostaria de ouvir a opinião de vocês dois. Esse ano, por conta dessa minha participação no curso Língua Afro, eu redefini não só a minha postura metodológica, porque nós estamos no ensino remoto, mas pela experiência do ano passado eu trouxe propostas diferentes agora, e eu trabalhei com 4 turmas de ensino médio, então são alunos de 14, 15 anos, e eu trabalhei com eles um livro que até então estava na lista de vestibular da UFO do ano passado. Eu já tinha trabalhado o livro no ano passado e resolvi propor, esse ano os alunos aceitaram, que é Contos Negreiros, do Marcelino Freire. E da sua fala me lembrou muito um canto dele, Aparecida, que ele diz assim: violência é. E ele começa todos os parágrafos, né, com violência é, e o título desse canto é Esquece, e a última frase do canto é Esquece. Esquece. E aí vem muito essa questão da banalização dessa violência, né? Então, como o Tony disse, né, porque 1.000 mortes, 2.000 mortes, 400, já é quase 500.000 mortes, né? E aí, parece que a gente já não quer mais ouvir dessa violência,
né? E aí eu estou falando a gente numa postura muito pessoal, eu comecei a ficar muito doente emocionalmente de estar acompanhando sempre as notícias, principalmente pelos meios televisivos. Eu acho que há uma sensacionalização dos dados. Então, eu opto agora por ler, né, acompanho a CPI que está acontecendo agora, mas eu tento acompanhar os fatos e não os comentários sobre esses fatos. E aí, Aparecida, trabalhei esse conto todo, o livro todo do Marcelino Freire, com todas as 4 turmas. Aí um estudante, que é tetraplégico, né, num dos atendimentos, eu falei assim, olha, você me diz, né, eu trabalhei em 3 aulas, eu escolhi 3 contos e a gente discutiu esses contos. E aí depois eu falei para ele, falei assim, olha, como que você quer ser o seu instrumento de avaliação? Você quer fazer a ficha, como os seus colegas estão fazendo, porque ela é escrita? Se você quiser, a gente pode gravar um áudio, você pode gravar o áudio e me enviar, o que que você quer? E ele falou, professor, eu não quero fazer nada, não quero nem terminar de ler os contos. Eu só li os 3 que a gente leu na sala. Aí depois a mãe dele me mandou mensagem. Ah, Gisele, porque, assim, ele não quer falar de violência, ele achou muito pesado, ele não quer. E, de fato, falar sobre cultura negra, falar sobre cultura indígena, falar sobre mortes de Covid, é tudo pesado. É igual a Vivi, né? Terminou e ia falando, Aparecida, por favor, uma palavra de esperança, né? E aí eu pensei durante uma semana e optei por não abrir mão da obra, né? E aí o Marcelino Freire esteve conosco, ele falou sobre a obra, respondeu um monte de perguntas, explicou a concepção e tal. Então, fizemos a avaliação a partir da perspectiva dessa conversa que o Marcelino teve com os alunos, né? E aí, então, esse meu aluno que não queria fazer, ele falou, entendi, então. Entendi o título, entendi por que ele está falando assim. Nossa, ele nem é negro, né? Porque o Marcelino Freire é branco. E aí, parece que ficou mais acessível, né? Então, assim, eu estou trazendo esse relato e gostaria muito que você e o Tony dissessem, porque chega um momento, Aparecida, e eu acho que é isso que acaba atrasando mesmo a revolução, porque parece que há um desgaste emocional muito grande, né? Olha que eu sou branca, eu nunca sofri na pele isso, né? Mas é aquilo assim, olha que legal o documentário, 2 estranhos, né? Mas mais uma vez está lá o protagonista negro morrendo mais uma vez, na verdade, mais de uma vez, né? Mas, assim, parece que a gente está cansado, né? Dessa exposição. E aí, agora eu estou ouvindo afrofuturismo, né? Eu estou assistindo uma palestra inteira sobre isso, que eu acho que é uma outra perspectiva da gente trazer projeções, né, interessantes. Então, acho que é a mesma coisa, sabe, Tony? Quando você está ali na CPI ouvindo, falando sobre esses números e números, e aí, sabe, vem uma testemunha que, né, parece que a gente está cansado daquilo, eu fico pensando, quando é que essa CPI vai acabar? Né? Quando é que a gente vai, de fato, averiguar toda essa questão? Porque se banalizou, né? Eu sou aqui de Uberlândia, a cidade está assim, parece que a pandemia acabou, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, e eu trouxe esse relato porque eu trago desse lugar de sala de aula, né? Professora, mas de novo, nossa aula está pesada, né? Vamos fazer uma coisa mais leve? E aí eu falo, gente, mas o que vai ser leve nesse momento, né? O quê? A gente vai ler o quê? Poliana? Né? Vamos brincar de ser feliz? Vamos fingir que está tudo certo? Né? Então, assim, eu gostaria de ouvi-los em relação a isso. Quer começar, Aparecida? Eu posso. Então, Gisele, quando você fez essa observação, eu até me toquei de uma questão, né? Não é que os números não importam, né? Os números tratados dessa forma, né? Nesse caso, né? Porque a estatística ela nos ajuda a entender muita coisa, né? Ela é importantíssima, mas não ficar nessa frieza, né? Numérica, matemática, né? No caso da Covid, desses números. O que esses números escondem? Né? Qual é o perfil socioeconômico de trabalhadores e trabalhadoras, de negros e negras, de índios, indígenas? Tem muita questão aí, né? Mas
eu tentei ter esse cuidado de focar nessa naturalização do número, do quantitativo apenas, né? E a questão que você traz do Marcelino Freire tem me lembrado o quanto eu tenho buscado de uns tempos para cá. Eu trabalho mais com literatura brasileira e análise do discurso na graduação e na pós-graduação mais com análise do discurso, né? E já faz um tempinho que eu tenho sempre colocado escritores e escritoras negras como objeto de estudo junto aos demais, né? E tenho orientado muitos trabalhos e tem situações em que às vezes o pessoal se queixa, poxa, mas esse tema é pesado. Mas não vamos também disfarçar que estamos, né, numa positividade tóxica também, que tudo é feliz, que tudo está ótimo, tudo a gente tira uma lição, né, uma positividade em torno disso. Não, a vida é isso, né? O real é insuportável, né? Então nós temos que problematizar essas questões. E é algo que eu tenho tentado fazer em orientações, e por incrível que pareça, eu tenho recebido muitos alunos procurando pesquisar temas ligados a racismo, feminismo, as questões LGBTs, e junto a todo esse conjunto de discussões, eu também agora estou tentando ler as discussões sobre a branquitude e esse local de privilégio que a professora tão acentuou, para tentar rever o quanto o racismo estrutural ele ainda está entranhado, né? E que é constitutivo da nossa subjetividade, né? Formada nesse formato, formatada e formada nesse histórico, né? Desse país desde os primórdios, né? Então é muita questão que vem para nos tirar do lugar, né? E fazer reflexões e também procurar ter um olhar mais atento, né, como você disse, para outras questões e também abrir a possibilidade para que essas discussões venham, abrir possibilidade, fomentar espaço de discussão. Isso é fundamental. E aí eu volto à palavra que a Aparecida usou tanto, né, são microações. E elas começam numa atividade de sala de aula, no documento da educação, no cotidiano, né? Não é fora da universidade também. Então, tem todo um processo, né? E essas microações são elas que possibilitam que a gente veja aí uma luz de esperança, como a Viviane menciona, né? Porque elas vêm aparecendo. E uma coisa que eu vejo enquanto professor é possibilitar que elas possam crescer, né? É isso que eu penso. Ótimo. Excelente. Que notícia boa, Antônio. Tony, né? Igual a Viviane falou. Então, que notícia boa que você tem recebido bastante orientando e orientanda, né? Procurando por questões raciais, questões de gênero, LGBTQIA+, né? Então, isso é sempre uma alegria escutar e principalmente saber que estão sendo acolhidos, né? Principalmente que estão sendo acolhidos, né? É fantástico. Então, Gisele, que ótimo, que bom conhecer você, né? Ver você, porque você estava no curso, né? A Viviane antes ela comentou um pouco. Então, fiquei muito feliz de saber que você estava nesse curso do Língua Afro, que para mim foi ótimo ter participado. Então, você deve ter me visto chorando lá, porque, né? Aconteceu uma situação lá que eu chorei, né? Então, que bom, que ótimo, que bom que você estava lá. Excelente. Então, Gisele, eu acho que as questões que você traz, elas são muito importantes, que nos fazem refletir, mas que também nos colocam questões de quais são as escolhas que nós vamos fazer, né? No momento que eu vou organizar o meu planejamento, o currículo, as referências que eu vou utilizar nas minhas aulas, quais são essas microações, né, que a gente comentou aqui, que podem ser feitas dentro de sala de aula, né? Então, pelo que você falou, né, você fez as suas escolhas, não é? Suas escolhas de como é que você, dentro desse teu lugar de atuação, como é que você pode colaborar, né? E que microações você vem fazendo para colaborar, né? E isso é fundamental e de extrema relevância, né? É importante que você está fazendo isso, né? E o relato que você traz do seu aluno, né, e que não é só do seu aluno, mas que são de várias outras pessoas, que no momento que a gente traz essas reflexões,
há um momento de que as pessoas parecem que elas, esse desgaste emocional, por conta das várias questões que vêm ocorrendo, é um desgaste emocional grande, e que para você ir para o enfrentamento dessas questões e dessas reflexões, né, se você não está calçando esses calçados, não é? É algo que chega um momento que parece que dá uma canseira, né? No entanto, dependendo de que lugar se fala, quem fala e quais são as experiências, esse desgaste emocional, ele é constante, não é? E que você tem que fazer opções, né? Continuam essas reflexões, mesmo que esse desgaste emocional seja constante, mas como é que, o que pesa mais? Como é que eu posso colaborar ou esse desgaste emocional? Então, eu sempre opto por como é que eu posso colaborar, mesmo que o desgaste emocional seja muito grande, né? E daí tem uma outra questão que a gente falou, esse lugar da naturalização da violência, da naturalização de como as coisas ocorrem, da banalização que o Tony comentou, né? Mas também a gente não pode esquecer de que nós temos uma política neoliberal, né, que está aí devastadora e está do nosso lado cobrando de nós o tempo inteiro, cobrando que a gente ganhe mais, cobrando que a gente seja mais competitivo, cobrando que a gente não se importe com o outro, que desde que eu tenha o meu lugar de conforto, de privilégio, o que eu vou fazer, né, com a pessoa que está naquela situação? Não posso fazer nada, eu vou, né, continuar para ver o que mais eu vou acumular nesse sistema aí neoliberal que faz com que a gente esteja consumindo e jogando fora e está procurando qual que é o próximo bem que vai fazer com que a gente se sinta, né, feliz dentro desse lugar que só cobra de nós a felicidade o tempo inteiro, né? Então, esse desgaste emocional de ver o que ocorre tem a ver com essa questão da felicidade. A gente precisa dessa felicidade. Mas essa felicidade que o Tony colocou, viver é isso, altos e baixos, e essa felicidade é um lugar ilusório, essa felicidade que as pessoas procuram, né, viver constantemente, esse lugar não existe, né? Então, a gente, né, tem que observar e entender como é que a gente negocia essas questões que ocorrem no nosso cotidiano, né? E por conta de que essa política neoliberal ela é muito, muito forte e devastadora em nós, né? E essa questão das pessoas verem que esse não é um problema meu, né? É o problema do outro. Então, isso dificulta muito, né? Quando a gente tem que tratar dessas questões de violência, né? De violências simbólicas, né? E microviolências aí, microagressões, e violências um pouco maiores, né? Que às vezes as microagressões não dão conta, né? E o quanto isso nos impacta emocionalmente. É difícil? Né? No entanto, eu sempre penso, mesmo que haja todas essas dificuldades, como é que dentro desse meu lugar de atuação eu posso colaborar, mesmo que seja de uma forma muito micro e muito pequena, né? Que parece ser pequena, mas que na realidade não é pequena, né? Porque a gente acaba impactando dentro do lugar que você trabalha, né? Tenho certeza que você impacta outros colegas, né? Que os seus alunos vão conversar e vão comentar com outros colegas o que você fez, né? Dentro da universidade, né? Eu atuo dentro de um núcleo de relações étnico-raciais de gênero e de sexualidade. Isso tem um impacto enorme, não só em Ponta Grossa, e não só na universidade, hoje já perpassou, né, vai com relações que você faz desde de uma Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, a qual eu atuo, e que tem relações internacionais, né? Então, essas ações que parecem ser pequenas, ela tem uma dimensão enorme, né? Livros que a gente publica, não é? E que artigos que a gente consegue publicar, um professor ou outro, eu estou fazendo ação com os meus alunos dentro de sala de aula, estão promovendo políticas dentro da escola, que antes não era possível, né? Então, o seu próprio exemplo é isso, é um deles, né? Que você trouxe o seu exemplo, né? Da apresentação da Bell Hooks e de tantas outras coisas que você resolveu mudar a partir da sua experiência. Então, mesmo que cause esse desgaste em outras pessoas, e que deve ter causado em mim também, com tantas outras questões, né? E que conforme eu fui experienciando, estudando, refletindo, né? Mudou a minha percepção, como também mudou a percepção desse teu aluno
que a partir do momento que ele viu o Marcelino Freire, que trouxe a experiência dele e que relatou sobre a experiência dele, ele também conseguiu mudar. Então, esse primeiro impacto que a gente tem de não aceitabilidade por conta dessas mudanças que todas essas experiências nos casos, essas mudanças, elas são mudanças físicas, né? A gente chora, a gente se emociona, a gente fica com raiva, a gente decide não ver televisão, como eu também não vejo televisão, porque, caso contrário, eu fico brigando com essa tela o tempo inteiro e fico dizendo palavrão para essa tela o tempo inteiro, né? Então, eu resolvi que é um lugar que eu também prefiro mais ver questões com pessoas que eu acredito que vão, né, ter um diálogo, talvez, um pouco mais, mais próximo daquilo que eu acredito que seja uma boa forma de transmitir aí um fato do que ocorre, né? Então, é isso. Então, são nas negociações e a gente possibilitando que, nessas reflexões que a gente vai fazendo, quais são as descobertas que a gente vai fazendo durante esse processo também, para entender de que forma que nós podemos atuar, né? Então, você trouxe vários exemplos de como é que você pode atuar aí, como o Tony também, eu também, a Viviane, né? E a Maiara, no momento que ela apresentou e que eu assisti, então eu acho que é um pouco disso. Né? Assim, Aparecida, eu acho que eu já fui questionada por colegas, né? Mas, Gisele, nós vamos escolher o PNLD literário, para que você está escolhendo Marcelo de Salete? Por que Angola Janga? Né? É um livro muito caro. Mas espera aí, gente, está na lista. O governo está me liberando para que eu escolha. Por que não escolher? E assim, às vezes, Aparecida, a gente não tem a dimensão só quando o aluno chega e fala, né? Mas, 2 casos específicos que esses 2 alunos chegaram para mim e falaram, professora, eu só me descobri negro depois que a gente começou a ter suas aulas, né? Uma aluna desse ano que está no 3º ano, ela falou, professora, você foi a primeira que trouxe Conceição Evaristo para ler, eu nunca tinha lido uma escritora negra. Né? E assim, pô, gente, eu estou numa escola pública, mas diferente, porque é um instituto federal, né? Então, assim, apesar de condições diferenciadas, Aparecida, a gente ainda tem 2 professores só negros no nosso hall de 50 docentes. Né? Isso não é uma microviolência, né? Quando a gente pensa nesse negligenciamento de currículo também. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho enquanto educadora antirracista, por que não, né? Viabilizar isso. Então, eu fico imaginando quanto tempo os meus alunos negros sofreram emocionalmente. Nossa, mas olha aqui, estou lendo de novo, né? Olha aqui como o Monteiro Lobato está trazendo a tia Anastar. E ele nunca veio reclamar para mim. Aí, outro aluno que não é negro, que não se sentiu, né, representado ali nas questões do Marcelino Freire, ele fala, não quero, né? E a mãe, eu acho que a intenção dela era que eu abrisse mão mesmo. Mas eu acho que é tudo uma questão de cuidado, né? Eu estou tentando ter cuidado para viabilizar isso. Obrigada, Tony. Obrigada, Priscila. Obrigada. Acho que a próxima sou eu. Vou tentar ser breve por causa da hora. Mas é que hoje, realmente, o tema é muito, muito profundo, né? E eu acho que a gente tem que tratar com muita sensibilidade esses temas. Então, né, professora, a gente pode estender um pouquinho hoje, né? Só para todo mundo terminar de falar. Professora, eu fiquei pensando em muitas coisas. Eu acho que o seu capítulo vai ficar muito lindo, vai ficar maravilhoso no livro. Então, eu incentivo a ficar inserir no livro mesmo, do colóquio. E aí, eu